Olá, meu nome é Bruno, sou engenheiro de petróleo e especialista em segurança do trabalho. Sou sócio e diretor da HSE Logic, responsável pela criação dos módulos PGR e do software GRO Easy, fornecido pela nossa empresa. O objetivo desse vídeo é apresentar o módulo PGR Ultra. A diferença dele para os outros módulos é que, além do PGR, ele gera os documentos LTCAT, laudo de periculosidade e o laudo de insalubridade. Primeiramente, o usuário deve se logar. Ao entrar na tela, o usuário deve informar, primeiramente, o início da gestão e qual o período dessa gestão, se é bianual, se é trianual. Essa informação ela é essencial para o PGR. A segunda informação a ser realizada é o cadastro do estabelecimento, onde deve-se informar a razão social, do CNPJ, o CNAE, o grau de risco, as informações básicas referentes à empresa. Após essa etapa, a gente deve acessar as informações da empresa, onde vai estar as informações do estabelecimento cadastrado e onde nós vamos realizar o cadastro do setor, da empresa, e a respectiva descrição do setor, que é muito utilizado no e-social, subsetor, caso exista. Nós também vamos realizar o cadastro do ambiente laboral, ou seja, nós vamos informar a descrição do ambiente relacionada ao setor e a quantidade de funcionários pertencente a esse setor. Nós também vamos fazer a descrição da atividade laboral, ou seja, o usuário deve fazer o cadastro da descrição das atividades relacionada à função. Também é nessa aba que nós vamos realizar o cadastro do grupo de disposição, ou seja, nós vamos criar os grupos de disposição, relacionar as funções a esse grupo de disposição e descrever as atividades similares desse grupo. Também deve realizar o cadastro do CBO, onde vamos informar o cargo, o número do CBO e a descrição dessas atividades. Após realizada essa primeira etapa, nós vamos passar para a segunda etapa de cadastro, que é as informações da avaliação, onde nós temos aqui o cadastro da medida de controle, na qual o software já apresenta uma base de dados de medidas de controle normatizadas, tanto pelas normas regulamentadoras, tanto pela engenharia ocupacional, e também algumas medidas de controle científico, podendo o usuário cadastrar as medidas aí que venha a ser requisitos para solucionar aí dentro da sua empresa. Riscos ocupacionais. Esses riscos vão ser utilizados caso, quando for selecionado o fator de risco dentro do GRO, seja o fator de risco outro, ou seja, não esteja presente na base de dados. Nesse caso, o usuário ele vai utilizar essa pequena base de dados dentro do GRO, onde vai ter as informações sobre o risco, onde ele vai associar os riscos, né, ao fator de risco. Responsável pelo plano de ação. Aqui nós vamos efetuar o cadastro dos responsáveis pelo cumprimento do 5W2H. Responsável técnico. Nessa aba nós vamos cadastrar todos os responsáveis técnicos que sairão ali dentro da documentação. Matriz de risco. Por padrão, a matriz de risco que o software oferece é uma matriz de risco 5x5 com 5 níveis. No entanto, o usuário ele pode alterar todos os parâmetros da tabela de probabilidade, tá? Pode ter aqui a probabilidade, a pontuação e todos esses parâmetros aqui ele pode alterar, e também o da severidade. A matriz, para formar uma matriz 4x4, é necessário apenas que o usuário elimine o último nível da tabela de probabilidade e severidade.
Assim como também se fosse criar uma matriz 3x3, ele apenas eliminaria os dois níveis, né, de cada tabela. Para alterar o nível de risco, basta clicar no botão nível de risco e alterar as pontuações mínima e máxima. Caso o usuário queira que a matriz seja uma matriz 5x5 com 4 níveis de risco, basta ele eliminar aqui, limpar o último nível, repontuar e escolher aqui as cores. Tá? Aqui na descrição do critério utilizado, é muito importante definir que esse critério ele vai ser utilizado dentro do PGR. Tá? É a justificação do critério utilizado. E o cadastro de EPI, onde o usuário vai cadastrar o CA, o EPI e a validade desse EPI. Todos esses formulários são padrões e basta o usuário para cadastrar um item, clicar no botãozinho mais e para editar apenas dar um duplo clique no item selecionado e abrirá a tela de edição. Após essa etapa, basta o usuário acessar o registro do GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Nesse caso, como fizemos por grupo homogêneo de exposição, ele clica na aba do grupo homogêneo de exposição, seleciona o setor desejado, subsetor que no caso não existe, grupo homogêneo de exposição, e automaticamente vai aparecer esse grupo homogêneo de exposição apenas uma função que está cadastrada aqui para esse grupo. O usuário também pode cadastrar aqui o local, o posto de trabalho, definir o tipo de risco e selecionar o fator de risco. Nesse caso, vamos escolher o ruído. Note que ele já informou aqui quais são os riscos associados, bastando o usuário aí fazer o restante das informações, como a forma de exposição, o tempo de exposição. Note que ele dá o código aqui do agente nocivo e o código da tabela do E-Social, tabela 24, da aposentadoria especial, ou seja, esse ruído ele pode ou não ter direito à aposentadoria especial, a depender do seu tempo de exposição e do limite de tolerância. É nesse campo também que a gente vai fazer o quê? Vai classificar o risco através da matriz de risco, né? Você pode estar consultando as tabelas de probabilidade, severidade e a matriz de risco. Você vai informar se a avaliação é qualitativa. Note que ao preencher qualitativamente, ele já coloca as informações onde não deve ser preenchido. E a avaliação quantitativa, né? E vai botar aqui a data dessa avaliação. Também vai informar se há medida de controle e quais são os equipamentos de EPI que vão ser utilizados para esse fator de risco. Tá? Ao salvar, ele vai fazer o primeiro cadastro. Para adicionar mais itens a esse grupo homogêneo de exposição ou a uma função, o usuário deve clicar em histórico e selecionar o item desejado. Ao selecionar o item desejado, ou ele dá um duplo clique no item para editar, ou ele clica no botão adicionar. Ao adicionar, basta que altere as funções e aí você vai apertar o botãozinho aqui mais para adicionar e ele vai estar realizando essa adição no grupo homogêneo de exposição. Lembrando que deve sempre escolher o último subitem, pois ele não realiza o cadastro se não for no último subitem. Após essa etapa, o usuário deve realizar o plano de ação. Para o plano de ação, basta ele clicar no botão do plano de ação. Ao entrar na tela, você vai selecionar o item e vai adicionar aqui a medida de controle. Caso não seja necessário uma medida de controle, ele pode colocar NA como não aplicado ou apenas manter e checar as medidas de controle já existentes. Após essa etapa de colocar todas as medidas de controle
nos fatores de riscos ali de exposição, o usuário deve clicar em plano de ação 5W2H e selecionar os itens para poder estar realizando aí a medida 5W2H, onde ele vai botar o objetivo, o responsável pelo plano do 5W2H, a previsão, qual o tipo de documento para realizar esse plano, se existe algum valor e a alteração, né, dos status. Ou seja, se está implantado, implementado, não aplicável e não implementado. Ao selecionar qualquer um desses, automaticamente o sistema vai jogar para classificar o risco final. Ou ele vai classificar se for não aplicável, ou ele vai pedir que classifique. Mas também é possível clicar no botão de classificar risco final e fazer a alteração do nível de risco final. Para que serve essa classificação de risco final? Simplesmente para poder aferir os resultados. Ele compara a avaliação inicial com a avaliação final e te dá um resultado, se foi positivo ou se foi negativo. Também nessa tela do 5W2H existe um botão chamado PDCA, onde você pode rodar o PDCA de uma medida de controle, cuja ela não foi eficaz, foi ineficiente ou foi insuficiente ali para aquele tipo de risco. Tá? Então você pode estar rodando e refazer todo esse trabalho de novo, adicionar mais nova medida de controle e vir aqui e classificar. Também temos o botão PDCA da gestão, ou seja, quando for uma nova gestão e você quiser rodar o PDCA para fazer todas as medidas de controle novamente, basta que você clique no botão e ele vai estar colocando todas as informações adicionadas, vai passar a ser seu início, né? E você vai ter aí que informar, né, de novo aí quais medidas a serem adicionadas, ou até mesmo se você quer manter as medidas, checar as medidas de controle, tá? Nós temos o botão aqui também para poder acompanhar desempenho, acompanhar aqui as medidas, você vai ter o resultado, se for positivo, resultado negativo, se tem algum para classificar, a quantidade de risco, né, a classificação inicial com a classificação final, comparativo, e com relação aos status. Nesse caso aqui, nós temos 70 implementados e 1 aguardando. Após essa etapa, o usuário vai poder fazer o registro dos laudos. Tá? Por que precisa primeiramente fazer o registro no GRO? Porque automaticamente o software, ele pega a informação do fator de risco, ele verifica se consta na tabela do E-Social, tá? Do LTCAT, no caso para aposentadoria especial. E ele também confere se esse fator de risco consta na RNR15. E aí ele vai estar jogando esse fator de risco para ser julgado dentro dos laudos. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer apenas do LTCAT. Cliquei na tela do LTCAT e aqui eu vejo que de todos os itens que eu registrei no GRO, somente alguns vieram para cá, porque somente esses apresentam aposentadoria especial. Para estar fazendo algum registro, alguma atualização e concluindo o seu laudo, basta clicar no item. Após clicar no item, note que diversas informações já estão preenchidas. Tá? Com relação à avaliação quantitativa, nesse caso aqui nós temos uma avaliação qualitativa, tá? Porque esse é uma ausência de agente nocivo. Caso eu queira passar para outro, só dar uma setinha pulada aqui e passei para o próximo grupo homogêneo de exposição. Grupo homogêneo de exposição 5, e onde nós temos ruído. Aqui nós temos a avaliação quantitativa, já colocada. Esse campo não vai vir preenchido. O usuário vai ter que preencher porque, conforme as instruções normativas, a avaliação quantitativa deve ser feita conforme a IN. IN 45, IN 99 de 2003, 45 de 2010, 77 de 2015 e até a nova, 128 de 2022. Devem seguir ela para poder fazer aí a avaliação quantitativa para laudo de técnico das condições ambientais de trabalho. Tá? Então, aqui no LTCAT, vocês podem estar
buscando a informação da avaliação do GRO para dentro do seu LTCAT ou enviando o LTCAT para o GRO. Por que essa função? Porque se o usuário ou se a empresa fez uma avaliação e essa avaliação ela pode ser utilizada para o LTCAT, foi feita dentro dos padrões do LTCAT, você pode estar utilizando essa avaliação e buscando essa informação e preenchendo aqui automaticamente. Caso contrário, a avaliação deve ser conforme a IN. Tá? É nesse campo também que vocês vão preencher o responsável técnico da avaliação, que é o mesmo que vai para o PPP, e vai responder se a medida de controle, a medida de proteção coletiva é eficaz e se o EPI também é eficaz. Após essa etapa, o usuário deve concluir o seu laudo. Ele pode concluir manualmente, tá? Manualmente, ou ele pode simplesmente apertar o botão de concluir automaticamente, tá? Ele vai informar qual é o tipo de exposição, se é especial ou não, e vai concluir aqui o laudo para o usuário, tá? O responsável técnico aí. Como é que ele se baseia nisso? Ele se baseia no tempo de exposição, na avaliação qualitativa e no resultado e o limite de tolerância. Okay? O tempo de exposição é aquele que é 30 minutos. Ele o ocasional, tá? O intermitente é de meia hora a 6 horas e acima de 6 é o permanente. Após feita essa etapa um a um dos itens, a conclusão, o seu laudo já vai estar pronto e já vai poder ser impresso. O padrão é o mesmo para o LTI e para o LTP. Lembrando que o LTP apenas não tem avaliação quantitativa, né? No caso, ele é só qualitativo, conforme a NR16. A próxima etapa é gerar esses documentos. Não vou gerar o PGR, vou gerar o LTCAT. No botão LTCAT, defino aqui quem é o responsável técnico que vai assinar esse documento. Informo aqui o dia, o mês e o ano. Peço para gerar. Note que eu posso gerar esse LTCAT coletivo, eu posso simplesmente pegar um grupo, uma função, né, lá e está gerando. Ok? Nesse caso, eu vou pedir para gerar aqui o coletivo. Vai ter uma barrinha de progresso enquanto ele está gerando o relatório. Após esse processo, ele vai abrir o Word e vai gerar toda a informação dentro dele. Notas que deu aproximadamente 58 páginas. E aqui ele gera o backup do LTCAT, né, da base de dados do LTCAT. Após essa etapa, vamos esperar a barrinha aqui abaixar, zerar, e você vai poder sair da página. Aonde foi gerado esse documento? Foi gerado em documentos GRO, documentos PGR Ultra, tá? Bastando vocês acessarem documentos, procurando a pastinha documentos PGR Ultra, vai sair aqui o nome do cliente, e aqui vai estar a pastinha do backup e o LTCAT, a data e horário que foi gerado. Dando um duplo clique aqui no documento, então vamos ver que o documento foi gerado, bastando o usuário aí fazer a formatação do modo que desejar, subir ou descer algum texto, colocar alguma informação adicional que assim desejar, tá? Aqui está o registro da avaliação, né, juntamente com a informação do e-social.
a conclusão de cada aí exposição, tá? E também vai sair aqui o capítulo 5, os equipamentos e a metodologia utilizados. Não tem nenhum equipamento cadastrado em uma metodologia, mas é aqui que sai. Vocês vão poder cadastrar essas metodologias também, tá? Dentro do escopo do documento, eles são editáveis, vai ter a bibliografia legislativa e vai sair o CBO no final, tá? É basicamente isso que o módulo faz. Ele adianta muito o nosso processo aí na elaboração dos laudos. E para saber mais sobre os nossos softwares, basta estar em contato com a HSE, com os nossos contatos, seja por e-mail ou telefone, podendo até solicitar uma apresentação do qual nós vamos estar aí aptos e para poder estar apresentando esse software para vocês. Além disso, temos o software GRO Easy, que é o software completo. Obrigado.